Por vezes, a dor e os desafios da vida nos fazem questionar o amor de Deus. Parece que Ele está distante ou que se esqueceu de nós. Sentimos-nos sem rumo quando as orações parecem não ter respostas e o sofrimento persiste. O coração pode perguntar: será que Deus realmente se importa? Será que Deus nos ama? O amor de Deus não deve ser medido pelas respostas imediatas que esperamos, mas pela resposta suprema, a cruz. Mesmo quando não percebemos, basta olhar os detalhes da sua criação e cuidado. Como diz o salmista lá em Salmos 139, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Romanos 8, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja bem-vindo a mais um vídeo meu no meu canal, que não é sobre mim, que não é meu também. Eu falei errado, que não é meu, é de Cristo. Meu nome é Cauã Geraldo e esse aqui é o canal Cauã Geraldo, que não é sobre o Cauã Geraldo e sim sobre Cristo. E sejam bem-vindos, eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo meu. Se você é novo, mano, fique aí que você vai curtir. A palavra de hoje começa lá em 2 Tessalonicenses, do 3 ao 5. E o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciente espera por Cristo. Quando eu li esse versículo no meu devocional, que esse vídeo saiu de um devocional, eu chorei, mano. Então eu estive meditando nesse amor, no amor de Deus. E antes de tudo, antes de mais nada, eu não quero aqui te falar de um evangelho sem renúncia. Um evangelho onde Deus é só amor. Mano, Deus é amor, mas também é ira. Deus se ira também. Mano, eu não quero te passar um evangelho. Muitos olham somente para essa parte e pegam essa parte, a parte que interessa, e falam assim: pô, Deus me ama. Sim, Deus te ama, cara, mas, mano, Deus também se ira. Ou seja, não existe um evangelho sem renúncia. Jesus disse: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Não existe um evangelho onde Deus é só amor. Deus é amor, sim, mas, cara, muitas pessoas pegam somente o que interessa do evangelho, ou seja, o amor, e a parte da renúncia deixa de lado. Para se manter na vontade de Deus não é fácil, mas vale a pena. E como diz João lá em 1 João 2 ao 5, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Obedece a sua palavra, o que João usou. Ou seja, não basta somente ele te amar, você tem que obedecer a palavra. Você chamar ele de Senhor, que no Brasil não tem tanto impacto, né? Mas antigamente Senhor era dono. Ou seja, ele era, se eu chamar ele de Senhor, é como se você falasse assim: pô, você é meu dono. Ou seja, cara, o que você mandar eu vou fazer. Esse é o amor, obedecer as suas leis. Não basta só falar do amor de Deus e excluir a palavra. Deus ama quem segue as suas ordens. Esse é o amor de Deus. Eu quero constatar aqui que antes que vocês se iludem com isso, né? Que vocês vivam o evangelho sem amor. Sem amor. Às vezes tem gente que vive o evangelho sem amor e sem renúncia, ou às vezes vive com renúncia, mas sem amor, ou com amor e sem renúncia. Eu não tenho, né? Não tem como você viver sem amor com amor e com renúncia. Mas enfim, o amor vem com a renúncia. Os dois tem que ser os dois. Não, se você tiver só renúncia, não tiver amor, você está vivendo o evangelho errado. Enfim, algumas pessoas dizem: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Cara, essas palavras nem são da Bíblia, na verdade, né? Os homens inventaram essa rima para que fizessem cócegas nos ouvidos dos pecadores não regenerados, ou seja, que não foram regenerados. São cristãos carnais, que querem que Deus os aceite da forma que eles são. Não precisa de renúncia. Mas o evangelho não foi feito para ser confortável, e sim foi feito para cortar sua alma e dividir em duas, que é assim que Jesus fala que é a sua palavra, né? É uma espada que
que separa a alma de espírito, alguma coisa assim que ele fala. E eu acho que o versículo que eles tiraram essa palavra foi lá de Provérbios 15:9, que diz: o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Ou seja, eles tiraram e falaram que Deus ama o pecador e odeia o pecado. É balela pra você cair nesse negócio aí. Ah, Deus me ama do jeito que eu sou, não importa como. Mano, vai procurar ler a Bíblia primeiramente, perguntar com Deus. Eu não sei que Bíblia esses caras estão lendo, mano, na moral. E é como a mensagem de João Batista, né? Naquele dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, arrepender do seu caminho, arrepende-vos do que vocês têm feito. Ou seja, arrependei-vos dos seus pecados. E como Jesus disse, ele mesmo disse que não é fácil. Mateus 7, do 13 ao 14 diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Ou seja, a perdição, ela é um caminho largo, um caminho fácil. E são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E são poucos que as encontram. Mano, não procure um evangelho onde vocês se sentirão confortáveis. Procure o evangelho onde Cristo é o centro, onde a palavra de Deus é lida. Toda vez que alguém pregar, toda vez que você for adquirir um conhecimento novo, cara, faça que nem os bereanos. Quando Paulo ele ia pregar na igreja deles, eles viam na palavra se era o certo ou se era errado, ou seja, eles batiam na palavra. Façam que nem eles, cara. Mano, nem tudo que a gente vê na internet, eu digo de mim mesmo também, nem tudo que a gente vê na internet às vezes é inspirado por Deus. Ou seja, confisque na palavra, veja na palavra, o caminho é estreito, não é largo. Poucos a encontrarão, ou seja, não são muitos que encontrarão o caminho do Senhor. O caminho é difícil, mas seguir ele é a melhor coisa. Os sofrimentos virão, dores virão, mas o caminho é o caminho certo. Não siga caminhos aonde farão cócegas. Paulo diz que eles negarão a sã doutrina, ou seja, eles negarão a doutrina de Cristo e seguirão um evangelho onde farão cócegas nos ouvidos, aonde eles ouvirão aquilo que eles querem ouvir. Não queira ouvir o que você quer ouvir, queira ouvir o que Deus está falando. Não queira ouvir o que o seu coração quer ouvir, queira ouvir o que Cristo quer falar. Quando você for ler a Bíblia, quando você for orar, fala assim: Deus, me exorta, me consola, faz o que você quiser, mas fala comigo, mesmo que isso possa afligir o meu espírito. Esteja pronto para a exortação. Queira ser exortado, pois Deus só exorta aqueles que Ele ama. Deus só exorta quem é filho. Queira ser exortado, mas também queira ser consolado, pois Deus não somente exorta, Deus consola, Deus mostra o caminho, mas Ele também é um Deus de ira. Um evangelho sem renúncia não existe. Um evangelho sem Cristo não existe. Um evangelho só de prosperidade não existe. É balela. Um evangelho sem as doutrinas de Cristo não existe. Um evangelho sem isso tudo, sem a Bíblia, não existe. É tradições humanas. E Jesus diz sobre os fariseus que eles seguiam mais a tradição humana do que a ele. Não sigam tradições humanas, sigam a Cristo. Lá em Romanos 12:1 vai dizer: portanto, os meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que você deve oferecer a Deus. A verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus é o sacrifício vivo e dedicado a Deus. Dedique-se a Deus, dedique-se na doutrina de Cristo. Essa é a adoração que Ele espera de você. 1 João 4:9 e 10 vai dizer: desta forma Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. O sacrifício de sangue é a única forma de que possa vir a justiça divina de Deus. Deus entregou o seu Filho para que possamos ter a justiça de Deus, para que todo aquele que nele crê possa ser salvo e liberto dos seus pecados. E com isso, o Cordeiro perfeito de Deus foi morto, não para que nós possamos viver em pecado livremente, mas em sim para que nós possamos ser livres do pecado e sermos salvos. Somente assim poderíamos emplacar a santa justiça correta divina de Deus. Deus, ele não consegue habitar onde está o pecado. Jesus teve que vir e sofrer por nós para que nós possamos
possamos ter acesso a Deus. O véu foi rasgado. Através da tua cruz, nós possamos ser justificados pelo holocausto, o Cordeiro perfeito de Deus. Nós possamos ter livre acesso. Hoje, nós podemos, através de Jesus, ter acesso livre a Deus. Quando Jesus morreu, ele rasgou o véu do Santo dos Santos, de baixo para cima, ou seja, a aliança antiga foi quebrada. O que fica agora é a aliança nova. A aliança aonde nós estivermos, seja no nosso quarto, seja na prisão, aonde nós estivermos, nós temos acesso livre a Deus através de Jesus e possamos ser livres do domínio do pecado. Ele veio restaurar a aliança que o pecado quebrou. A aliança que o pecado quebrou lá em Adão e Eva. Ele sofreu por nós, foi jogado em meio aos pecadores, julgado como pecador. Ele sofreu dores indescritíveis por nós. Ele, sendo santo em favor dos que não mereciam seu amor, ele sofreu. E mesmo assim ele falou: Deus, perdoa eles não sabem o que fazem. Mano, que amor é esse? Que amor é esse que mesmo sofrendo uma dor imaginável, ele fala: Deus, perdoa eles não sabem o que fazem. Não merecemos esse amor e não pedimos, mas mesmo assim ele nos deu. Você recebeu isso sem pedir, nós não pedimos, mas mesmo assim ele nos deu. Aí você pode me perguntar: pô, mas beleza, ele nos ama, ele pede renúncia, mas mano, da onde que ele me livrou? Mano, primeiramente ele te livrou do domínio do pecado, que te faz servo do pecado, onde você é escravo, né, do pecado do diabo. Agora não mais somos escravos, e sim somos escravos de Cristo. Ou seja, tudo posso, mas por amor eu não vou fazer. E na Bíblia diz da onde ele te livrou. Mateus 13, do 41 ao 42, fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse 20, 13, lago de fogo. Apocalipse 20, 10, serão dia e noite para todo o sempre. Ele te livrou do sofrimento eterno, do fogo eterno. É de lá que Cristo te livrou com a morte na cruz, com o holocausto do Cordeiro perfeito. Ele largou tudo, largou a sua glória, tudo que ele tinha lá no céu, sofreu levando todas as nossas dores na cruz. Filipenses 2, do 6 ao 8, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tamanho amor ele teve por nós, favor por nós, e cara, ele largou tudo, a sua glória por nós. E eu fiquei perguntando: pô mano, Jesus ele era filho de Deus, e por que não teve intervenção divina? Lá em Mateus 26, 53 vai dizer: você acha que eu não posso pedir ao meu pai e ele me poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos é o equivalente a mais ou menos 72 mil anjos. Mas por que ele não pediu essa intervenção? João 10, 17, 18 vai responder: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Ele deu por espontânea vontade a vida dele. Ele deu simplesmente porque ele quis, porque ninguém poderia obrigá-lo. Ele fez porque ele foi obediente, porque ele recebeu a ordem do Pai. Você pedir prova do amor dele, você está sendo um egoísta. Não existe prova de amor maior do que a de Deus. Não existe prova de amor maior que a de Cristo. Não tem prova de amor maior do que essa. E sabe o incrível disso tudo? Sabe a loucura disso tudo? É que mesmo assim, ele continua demonstrando o seu amor por nós. Você ainda tem dúvidas que Deus te ama, cara? É até egoísmo, sabe? Leiam Isaías 53 e vocês se assustarão com o que foi dito por volta. Mano, esse versículo ele foi escrito há mais de 700 anos antes de Cristo vir à Terra, e vocês se assustarão com a riqueza de detalhes que ali foi dito. Isaías 53, do 4 ao 5: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças, contudo nós o consideramos castigados por Deus, atingidos por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa
das nossas transgressões e esmagados por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. É muito doido, porque ele sentiu as nossas dores. A Bíblia vai dizer que ele sangrou sangue. Imagina a dor que ele sentiu, cara. Não era somente uma dor normal ali. Não era somente ele carregando a cruz, ou sendo humilhado, ou sendo apedrejado. Ele sentiu as nossas dores. Além de carregar aquela cruz, além de estar naquela cruz, ele sentiu o que nós todos sentimos. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagados por causa das nossas iniquidades. Ele não morreu porque ele era mau. Ele morreu porque nós éramos mau. Porque nós somos mau. Ele morreu porque nós nos ama. Ele morreu por você e por mim. Ele foi transpassado. Ele foi julgado como pecador sendo santo. Ele mesmo sendo santo, ele sofreu uma dor imaginável por nós. Mano, que amor é esse? Simplesmente o amor de Deus. Simplesmente o amor genuíno de Deus. Não tem como comparar esse amor. E nunca iremos amá-lo como ele nos ama. Nunca, nunca. Não tem como. Ele nos ama. E é esse o vídeo. Eu espero que você tenha sentido o amor de Deus daí. Da mesma forma que eu senti quando eu li esses versículos. Bora pra cima. Bora demonstrar esse amor. Bora falar desse amor. Bora revelar o amor de Cristo. Bora, você tem uma identidade como filho. Você é filho de Deus. Então haja como tal. Haja como filho. Haja como um amado de Deus, pois você é amado. Tamo junto e... cara... tá maluco. É nós, tamo junto, rapaziada. Se eu ficar aqui, eu vou falar horas e horas. Vocês enjoarão da minha cara e eu não quero que aconteça isso, tudo bem? Mas é isso, tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Espero vocês semana que vem, beleza? Tamo junto.